você precisa se despedir de tudo aquilo que impede a tua evolução, que impede de você crescer, de você alcançar novas coisas, novos hábitos, hábitos que são bons, mesmo que sejam despedida de pessoas que você ama muito. Não tô dizendo que você vai deixar essas pessoas para sempre, vai romper completamente o laço com essas pessoas, mas vai deixar de compactuar a sua vida íntima, falar sobre os seus planos, falar sobre os seus projetos, porque há pessoas, principalmente lugares que você nasceu, que você cresceu. Se a gente continua no mesmo ambiente, a gente interrompe nosso próprio crescimento. Porque para a gente avançar, melhorar de vida, tanto em questão financeira, mas principalmente evolução pessoal, o sucesso, você alcançar novos lugares, depende muito da mentalidade. Então, a mentalidade é o que te leva para lugares mais altos. Mas, ao mesmo tempo, nem todo mundo está disposto a quebrar padrões limitantes, nem todo mundo está disposto a aprender. Nem todo mundo está disposto a encarar algumas coisas de si mesmo para poder evoluir. E tem lugares que te prende. Tem lugares que é muito pequeno para você. E é necessário despedida. Então, quando você começa a despertar, a abrir a sua mente em relação a expandir mesmo, a aprender coisas novas, você começa a olhar para si, a refletir sobre si mesmo, coisas que não são boas, padrões que não são bons. E às vezes, muitas vezes, o erro de muita gente é querer carregar todo mundo nas costas. Então, quando você está aprendendo algo novo, eu tive muito esse erro, que é quando você está evoluindo. Você está numa sede por mudança, numa sede por evolução. E você começa a aprender coisas novas, começa a despertar. Você quer que o outro também desperte, principalmente pessoas que você ama. Só que nem todo mundo está disposto a mudar. Porque para mudar é muito desconfortável. Essa pessoa ela vai ter que encarar coisas de si mesma que ela jamais quer encarar. Eu já me sabotei muito por isso, porque eu queria carregar pessoas comigo. Então, isso exige muito maturidade, porque nem todo mundo tem essa maturidade emocional de ouvir certas verdades. Então, você vai falar uma coisa para alguém para ajudar uma pessoa a evoluir. Ah, isso daqui não é legal, isso daqui, vamos romper isso aqui, vamos evoluir. A pessoa leva aquilo como uma crítica, porque ela não quer lidar com o desconforto que ela tá errada. Então, uma pessoa, para ela evoluir, o segredo, assumir os seus erros, rever situações. Então, a pessoa que nega o tempo todo a correção, uma pessoa que nega o tempo todo ser desafiada, refletir sobre seus padrões, sobre os seus atos, é uma pessoa que não vai evoluir, porque ela quer manter tanto intacta a sua autoestima, ao ponto de se destruir. Por que, gente? É tão contraditório isso, mas há pessoas que se acham tão boas, mas tão boas, tão autossuficientes, que elas acham que não precisa mudar em mais nada, elas acham que estão prontas, elas acham que não tem defeitos. E aí, nesse caminho de achar que não tem que mudar nada, ela impede o seu próprio crescimento. E se você é uma pessoa que quer evoluir, mas quer a todo custo carregar essas pessoas que, vamos supor, orgulhosas mesmo, pessoas vaidosas, que acham que não
preciso evoluir, não querem aprender mais nada, você vai atrapalhar o seu próprio crescimento. E foi muito o que aconteceu comigo, né? Eu, geralmente, quando eu tô aprendendo algo novo, eu fico muito empolgada. Então, eu começo a compartilhar com amigos, eu começo a compartilhar com familiares, eu mando vídeo de autodesenvolvimento. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito hiperfoco sobre neurociência, então eu gosto de me aprofundar em tudo que me faz evoluir, quebra de padrões limitantes. Só que nem todo mundo tá nessa vibe, nem todo mundo tá disposto a enfrentar o desconforto disso, porque para você ter sucesso de algo, é preciso você encarar seus padrões, aquilo que é ruim, que nem todo mundo tá disposto a enfrentar de si mesmo. E é doloroso, gente, porque geralmente as pessoas que você quer que caminhem com você do seu lado são as pessoas que você ama, mas você não é responsável pela mente deles, pelos comportamentos deles. E se você quiser continuar evoluindo e alcançando lugares novos, você vai ter que dizer adeus. Não adeus assim de você romper completamente com essas pessoas, mas você parar de dar acesso para essas pessoas das suas coisas íntimas, dos seus sonhos, dos seus projetos. Você parar de tentar mudar a mente do outro, convencer o outro que o outro tá errado, porque na cabeça deles, eles são bons demais. Eles não querem evoluir. Então, as pessoas que não querem evoluir, elas estão prontas, elas são boas. Elas não conseguem lidar com o desconforto de que elas não são tão boas assim. Parando para pensar no universo feminino, engraçado que eu tenho comparado isso, tá? Que eu tenho amigos, homens, que são maduros, eu ainda consigo encontrar homens, e existe homens muito maduros, sim, que encaram, mas no meu ciclo ali de pessoas, isso é mais difícil. Eu vejo que as mulheres, elas têm uma tendência muito melhor a assumir os seus próprios erros. As mulheres, elas evoluem, assim, emocionalmente de um modo muito mais rápido, porque elas têm essa coragem de olhar para dentro, olhar para si mesmas e ver o quanto precisam melhorar, o quanto precisam desconstruir pensamentos, refazer, reprogramar coisas sobre si mesmas, sobre seus padrões, né? Sobre suas ações. Então, é por isso que muitas vezes as mulheres evoluem, assim, mais rápido emocionalmente do que o homem. Não tô dizendo que não exista homens que não queiram evoluir, mas no meu ciclo de experiência existe uma resistência muito maior à mudança no sexo masculino, por essa questão de mostrar fortaleza o tempo todo. Eu preciso mostrar que eu sou forte o tempo todo e que eu não tenho defeitos, eu quero manter ali um status, quero manter ali uma aparência para o mundo que eu sou implacável. Mas na verdade, na realidade, o que te faz evoluir é você encarar as suas próprias sombras, é você encarar os seus próprios erros, é você encarar aquilo que você tá errando, porque ali no momento que você encara aquilo que você tá errando, é que você tem a chance de mudar e fazer melhor. Então, o que te faz você evoluir e ser um ser humano melhor é justamente você se dispor a ser vulnerável, mostrar suas fraquezas, para aí então você caçar esses erros, isso que não tá funcionando, isso que tá te paralisando, e você tentar fazer melhor. Então percebe que é tudo em relação ao ego. Então nem todo mundo tem essa disposição, essa força, essa coragem de encarar o seu próprio ego, de quebrar o seu próprio ego,
de mostrar que tem defeitos, de mostrar que tem fragilidades. Então, quanto mais uma pessoa ela tem a coragem de assumir as suas fragilidades, porque isso é uma coisa que é para todo ser humano tem fragilidade, não existe nenhum ser humano que não tenha pontos fracos, mas quando uma pessoa ela tem essa coragem de assumir essas fragilidades para si mesmos, de encarar isso, ela dá a oportunidade para ela mesma de evoluir, dela mesma de fazer melhor, dela mesma chegar na excelência naquilo que ela quer chegar. Beleza? Então, o compromisso que você tem é com você mesmo. Não adianta você querer carregar todo mundo nas suas costas e mostrar para todo mundo aquilo que elas precisam mudar, sendo que é elas que vai ter que se deparar com as suas próprias questões. Elas que vão ter que enxergar, colocar na consciência ali aquilo que ela tá errando. Porque se você quer ser uma pessoa, o Salvador, eu já tive a síndrome do Salvador, que é aquela pessoa que você ama muito uma pessoa, você vê que a pessoa está se afundando, você quer alertar uma pessoa, você quer salvar aquela pessoa, sendo que aquela pessoa ela nem teve a consciência ainda que ela está se afundando, porque ela tem um ego grande demais ao ponto de encarar a si própria e ver que ela tem defeitos para mudar e melhorar e fazer melhor. Então, se você quer ser o responsável para mostrar para o outro que ele quer mudar, você vai ser o vilão, querido. Você não vai estar ajudando. Aquela pessoa vai olhar para você e vai pensar: quem ela pensa que é para me criticar? Quem ela pensa que é para tomar conta da minha vida? E você vai estar fazendo um papel de otário, tá? Você não vai estar ajudando, você vai estar se desgastando, entendeu? Então, quando você tá focado em evoluir, você tem que evoluir você mesmo. Claro que existe potencial de pessoas ali ao seu redor que estão na mesma vibe que você. Então, se você enxergou, se você captou os sinais, essa pessoa aqui, ó, ela tem a mesma sede que eu, ela tá no mesmo caminho que eu, ela busca a mesma coisa que eu. Então, eu vou colar nessa pessoa porque eu vou me beneficiar, ela vai se beneficiar de mim, eu também vou me beneficiar dela e a gente vai caminhar junto e ver se a gente vai crescer junto. Porque eu tenho amigas que elas estão nessa mesma vibe de crescimento, de evolução, e elas encaram suas verdades. Ela também vê que elas também não são flores que se cheirem, tem coisas que elas já foram tóxicas e elas encararam essa questão dessa toxicidade que elas tinham, encararam isso e melhoraram. Então, assim, assumir erros. A capacidade de você assumir os seus erros, cara, te leva para lugares muito grandes, muito altos, que você jamais pensaria. E ao contrário dos orgulhosos, das pessoas que querem manter o seu ego ali inflado, eles se autodestroem. Então, não cabe a você querer salvar essa pessoa. Essa pessoa, ela vai ter que, de tanto quebrar a cara, uma hora a vida vai mostrar para essa pessoa que ela precisa abaixar a bolinha ali, ter um pouquinho mais de humildade, encarar os seus erros e melhorar. Agora, se você quer tentar fazer esse papel de salvador, de querer carregar todo mundo das costas para evoluir com você, você vai sabotar a sua própria evolução, querido. Entendeu? Então, agora o compromisso é com você mesmo. Porque não adianta a gente querer evoluir e fazer com que as pessoas todas evoluam da mesma forma, caminhando com você. Automaticamente, quando você evolui, você atrai as pessoas que estão evoluindo também. Porque eu vivi isso, eu vivo isso. A partir do momento que eu investi em mim, comecei a investir na minha evolução pessoal, só apareceu pessoas que também querem evoluir. E você acaba se repelindo dessas pessoas que querem manter ali a sua vidinha no seu pensamento limitante ali, não quer aprender. Então, a coisa que você mais precisa fazer é focar em você.
E deixa as pessoas ali. Por mais que você ame, você não é o responsável pela mudança, pelo crescimento dessa pessoa. Se essa pessoa não escolheu crescer, o problema é dessa pessoa. É isso.